Filipenses, capítulo 4, versículo 4 a 8, diz assim, ó: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de causa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Que Deus possa aplicar a palavra no nosso coração. O mundo em si, quando eu digo mundo, eu estou falando do sistema, estou falando das coisas que acontecem no mundo, né? Seja ela na área que for, seja a vivência no mundo, seja a cultura no mundo, seja a política, seja os poderes que estão no mundo, de certa maneira é tudo ilusão, né? Ele nos engana, ele é enganador, e se apegar ao mundo, o sistema em si, seja as coisas materiais, seja o poder, ele vai levar a uma frustração, porque o mundo em si, o sistema do mundo, o poder, tudo que acontece, ele é frustrante. É por isso que a gente fica tão frustrado, é por isso que a gente fica muitas vezes tão deprimidos, é por isso que muitas vezes a gente se sente tão vazio, tão só, porque além do pecado que há em nós, todo o sistema do mundo, ele é enganador, ele é enganoso. Né? E isso é uma coisa tremenda, porque o mundo nos engana, o mundo nos ilude, e a gente se apega porque a gente está tão envolvido com as coisas que estão acontecendo que a gente não percebe. De repente a gente arranja um emprego e a gente diz assim, que legal, um emprego que eu tanto almejava, né? E isso, de certa maneira, o nosso coração nos traz uma certa satisfação, e a gente chega a dizer, pronto, agora eu tenho uma estabilidade, agora eu estou bem. Mas quando passa um tempo, a gente vai perceber que aquele emprego, ele pode nos trazer estresse, cansaço, a gente fica desiludido, a gente fica cansado, e a gente chega a confessar, se eu arranjasse outra coisa para passar a fazer, eu deixaria aquele meu emprego. Não é? É isso que acontece, né? A gente fica desiludido com os amigos. A gente tem os amigos, e os amigos fazem alguma coisa e a gente fica desiludido. A gente, fulano, né? Eu pensei que fulano era uma pessoa tão legal, né? E vê o que fulano fez. A família fica desiludido. Você vê final de ano, a família se reúne, né? E come lasanha, né? E faz feijoada e festeja. Mas quando termina, aí a gente está dizendo, tu viste, fulano comeu, foi embora, não lavou os pratos. A gente começa a falar e começa a ficar zangado, né? Eu gastei mais do que fulano no almoço aqui. E a gente começa a comentar. O outro veio e nem nos respeitou, né? Começou a beber ali ou coisa parecida. De certa maneira, em si, a gente não consegue a satisfação. Sempre a gente vai ter essa desilusão, porque sempre vai faltar alguma coisa. E isso é o fato de a gente estar no mundo, de viver no mundo, de estarmos juntos. A própria igreja, a gente está unido, está junto. Não foi, a gente está frustrado um com o outro, desiludido, né? Às vezes até precisando de reconciliação, que converse e abra o coração, para a gente poder continuar. Essa é a luta da vida. E por que tudo isso acontece? Porque estamos no mundo, e porque nosso coração é enganoso, e porque muitas vezes a gente está buscando a felicidade, a alegria em coisas passageiras, em coisas que não tem sustentação. Nada disso tem sustentação. O poder, o dinheiro, né, a família, a própria igreja, ela não dá essa sustentação. Deus é a fonte da alegria, da paz, e a gente precisa compreender isso, a gente precisa entender isso. Se a gente não entender isso, compreender, se a gente não buscar isso e tiver os olhos espirituais abertos para essas questões, a gente nunca vai ser feliz, nunca de fato vai ter paz no coração. Sabe por quê? Porque o mundo tira a nossa paz, os amigos tiram a nossa paz, a família pode tirar a sua paz, a igreja pode tirar a sua paz, o emprego tira a sua paz. Foi ou não foi? Está acontecendo alguma coisa e está nos deixando, nos tira do sério, porque tudo isso
as coisas desse terreno, as coisas deste mundo que causam essas coisas em nós. Então, isso é complicado, né? E precisamos de fato buscar a verdadeira satisfação, precisamos de fato buscar esse descanso, essa alegria no Senhor. E isso, precisamos fazer isso com entendimento, com compreensão da verdade da palavra de Deus, né? E a palavra do Senhor nos mostra que o verdadeiro caminho da paz, o verdadeiro sentido, aquilo que nos traz paz e alegria, na verdade nós nos encontramos no Senhor, né? Em João no capítulo 16 e no versículo 33, ele vai dizer que no mundo passais por aflições. O mundo em si, o próprio sistema do mundo, as perseguições, as dificuldades, ele vai nos trazer aflição. Veja aí, João no capítulo 16, versículo 33, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está dizendo, tende paz em mim, porque no mundo passareis por aflições, né? Humanamente falando, quando a gente olha para esse texto, quando a gente olha para o livro de Filipenses, a gente percebe que Paulo tinha tudo para estar revoltado, para estar muito zangado, para estar lá murmurando, com muita raiva. Por quê? Porque Paulo estava preso em Roma. Ele estava numa prisão domiciliar, um soldado romano sempre ao seu lado. Ele não podia receber ninguém, estar sem autorização, né? Ele estava sobre o poder romano, preso, aguardando julgamento. E é nesse contexto que é uma coisa terrível, porque ele foi entregue para o Império Romano pela sua própria nação, que foi os judeus. Ele tinha tudo para dizer, me traíram, está ali com muita raiva. É como se, até eu estava comentando esses dias com algumas pessoas, a igreja dos nossos dias não tem maturidade para lidar com essas coisas. Você quer ver um exemplo? Se um crente aqui, dessa igreja aqui, fosse preso, como era que essa igreja ia tratar esse irmão? Provavelmente a gente, como igreja aqui, a gente ia dizer assim, tá vendo, irmão? A gente ia julgar, condenar, ia ficar com raiva, ia ser comentário nas nossas casas, a gente não ia ter piedade. Paulo estava preso lá, e ele disse que muitos tinham vergonha das suas algemas. Na igreja que Paulo fundou, muitos crentes tinham vergonha, porque Paulo estava preso, que era o principal líder da igreja gentílica. Será que não teriam vergonha dos nossos irmãos, se acontecesse? Se ele mesmo estivesse pregando o evangelho? Isso é uma coisa muito séria que a gente precisa pensar, porque Paulo estava preso lá em Roma, e ele disse que foi entregue pelos próprios judeus, a sua própria nação, estava preso lá para ser condenado injustamente. Então isso causa em qualquer um de nós muita mágoa. Além disso, a igreja de Filipos era uma igreja que tinha muitos problemas, apesar de ser uma igreja que Paulo elogiou tanto, mas era uma igreja que eles tinham, por exemplo, contenda no meio da igreja. Se você ler Filipenses no capítulo 2, no versículo 2 e 3 e 4, ele fala sobre isso, que ele diz assim, completar a minha alegria de modo que pensei a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, estáis unidos em alma, tendo o mesmo sentimento, nada façasse partidarismos. Tinha problema dentro da igreja, e Paulo estava preso lá. Quando a gente lê no capítulo 4, no versículo 2, ele diz assim, rogo a Evódia e rogo a Sintique, pense concordemente no Senhor. Quer dizer, as irmãs, elas não estavam bem, elas eram muito unidas, serviam a Paulo, mas agora estavam com problemas, e Paulo estava lá, e Paulo sabia, Paulo tinha tudo para estar ansioso, preocupado com a igreja. Eita, a igreja, as irmãs não estão bem, existe contenda dentro da igreja, e Paulo estava preso, e Paulo estava em paz. Isso é uma coisa estranha para a gente, de certa maneira, diante de tantas dificuldades, ser preso injustamente,
Quando ele leva para a igreja cheia de problemas, cheia de dificuldade, outras igrejas que têm muito mais problemas do que essa, e Paulo está falando constantemente. O tema central da carta é alegrai-vos, é a alegria. Como é que uma pessoa está presa lá, esperando o seu julgamento, e a mensagem central do que ele escreve é alegrai-vos. Como é que a pessoa pode ser feliz assim? Como é que a pessoa pode ser alegre? Cantar de alegria e celebrar o Senhor. Para a gente parece ser um negócio muito estranho. Por quê? Porque a gente fica indignado com os irmãos por causa de uma pequena coisa. Aí fica indignado porque alguém falou mal da gente. A gente às vezes não quer nem ir para a igreja porque alguém falou mal. Aí a gente não consegue orar porque a gente está indignado. Não é? Paulo parece que tinha muito mais motivo para estar indignado, né? Quando a gente olha o que ele fala aqui, vê, isso é tremendo, porque no capítulo 1, versículo 4, ele diz assim: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Quer dizer assim, eu estou preso aqui e eu estou fazendo sempre súplicas com alegria. Ele não orava aquela assim, como está difícil. Ele celebrava orando. Olha que coisa tremenda. Ele se alegrava quando estava orando, preso, e o soldado lá do lado, e ele evangelizando. Diz que até na casa de César as pessoas tinham se convertido, ouvido o evangelho, e Paulo celebrando, cheio de alegria. Que coisa extraordinária isso aqui, quando a gente olha no capítulo 3, aliás, no versículo 21, ele diz assim: olha, portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Veja o que é isso, o entendimento dele está dizendo assim: ó, eu vivo alegre em Cristo, se eu morrer é melhor, e eu prefiro ficar com vocês, mas eu estou feliz, e se eu morrer eu estou feliz, se eu morrer. Veja o entendimento que ele tinha da graça, eu vejo o entendimento que ele tinha das coisas de Deus. No capítulo 3 e no versículo 1 ele diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Quanto ao mais, depois que ele dá vários conselhos, quanto ao mais, alegrai-vos no Senhor, se alegre no Senhor. Essa é a alegria que ele coloca. O capítulo 2, versículo 17, ele diz assim: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, que era a ideia de ser sacrificado, mesmo que ele fosse condenado e fosse morto, ele vai dizer assim: sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Sempre para cima, né? O camarada preso com toda a dificuldade, sempre para cima, sempre alegria, sempre está em paz. É isso que ele vai colocando, né? E celebrando. E é interessante que também nessa dificuldade, quando a gente olha o capítulo 3, ele fala que a igreja existia falsos mestres. Veja que ele coloca aqui no capítulo 3 e no versículo 2: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Quer dizer, aí no meio de vocês tem pessoas que é mau obreiros, pessoas que propagam a salvação por obras, pessoas que negam a justificação pela fé. Ele sabia que havia essa ameaça pela igreja, contra a igreja, e ele estava feliz, porque ele estava alegre no Senhor, apesar dos perigos. Ele diz também que havia outros grupos na igreja, que eram grupos que eram inimigos da cruz, que amavam as coisas do mundo. No capítulo 3, versículo 18, ele diz assim: pois muitos andam entre vós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus dele é o ventre, e agora a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupa com as coisas terrenas. Eram pessoas mundanas que estavam na igreja, tentando influenciar a igreja, e eles que são inimigos da cruz de Cristo, tentando na igreja. E Paulo estava confiante, alegre no Senhor. Nem isso tirava a alegria dele. Já pensou o seu trabalho de certa maneira sendo ameaçado, mas nem isso tirava a alegria dele. É uma coisa assim meio complexa,
né? Veja no capítulo 4 ainda ele coloca algo bem interessante, capítulo 4, versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Aí ele vai colocar uma coisa que eu acho aqui fantástica, que ele vai dizer o seguinte: olha, diante disso tudo, eu aprendi. É isso que eu acho interessante. Paulo não vai dizer aqui que ele sabia enfrentar as dificuldades. Ele já sabia. Ele não nasceu crente, ele não se converteu sabendo viver a vida cristã. Ele foi aprendendo. E quando você lê aqui o capítulo 4, versículo 11, 12 e 13, ele vai dizer: eu aprendi a viver contente, feliz, em toda e qualquer circunstância. Eu aprendi. Quer dizer, eu posso aprender. Você pode aprender. Você pode viver e aprender a viver sem murmuração. Você pode aprender a viver em comunhão com os outros. Podemos viver e aprender a ser feliz, ser alegre, ter paz com Deus. Podemos aprender. É isso que ele está dizendo. É difícil, mas podemos aprender. É isso que ele está dizendo. E ele vai colocar no versículo 13, ele vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Até ficar preso aqui e ser feliz. Passa fome, nudez, perigo, espada. Olhar para todas as dificuldades e me alegrar no Senhor. Só que ele coloca aqui uma coisa que é interessante, que a alegria de Paulo não é uma alegria que ele estava sempre rindo, sorrindo. Não é uma alegria que a gente diz assim: como eu estou feliz. Não. Uma festa de casamento, a gente brinca, toma guaraná, né, come churrasco, e é momento de celebração, é momento de alegria, geralmente festa, não é? Mas você não fica lá na festa triste, celebra, brinca, não, geralmente é assim, se alegra. Não, essa alegria não é uma alegria que a gente fica circunstante de fora. Essa alegria ela tem a ver com o estado da alma, ela tem a ver não com circunstâncias, mas ela tem a ver com a confiança na graça de Deus. Veja que ele vai colocar no capítulo 3, versículo 1: no mais, irmãos meus, alegrai-vos no... Ele está dizendo assim, que ele pode ficar triste, ele ficava triste por estar preso, está triste pela causa das circunstâncias, mas a alegria dele é uma alegria no... A gente se alegra por causa, a gente se entristece por causa das pessoas, a gente se entristece por causa do mundo, a gente se entristece por causa das dificuldades. Estava todo mundo feliz, assim, olha, tomamos a primeira dose, a minha foi dose única, eu tomei a segunda dose, aí disseram, teve uma mutação e a vacina não serve. Eu assisti jornal algumas coisas e eu vi isso, e a turma disse, e agora? Acabou a alegria, se a vacina não serve, essa mutação. Não é, vê como o mundo é frustrante. Aí depois, olha, está vindo uma coceira aí, a gente está vendo uma coceira, todo mundo se coçando. Eu vi várias reportagens sobre isso. Não tem notícia boa no mundo, foi, não foi? Aparece uma, né? Já olharam como é que é? A gente até faz medo, vamos evitar estar vendo televisão, porque as notícias geralmente são ruins. Está vindo uma quarta onda. Está vindo uma quarta onda. É ou não é? Você percebe? As notícias... A gente está começando a se animar, né? As coisas vão melhorar. Está vindo uma quarta onda e o bicho está vindo perigoso. Aí as pessoas já... E surgem outras coisas. Né? Estão falando aí numa estátua que fizeram lá da onda, diz que é a besta e não sei o que, né? Eu não acredito, mas diz que é um bichinho, né? Uma onça assim com os dentes de fora, né? Não é isso? E as pessoas ficam com medo, as pessoas estão com medo, dizendo agora é o anticristo, é a besta, as pessoas estão dizendo, né? E as pessoas ficam assustadas, a igreja, isso é motivo para a igreja celebrar, glorificar a Deus. O anticristo surgiu, louvado seja o nome do Senhor, resta poucos dias. Era para ser assim, porque a gente precisa ter maturidade. Olhar para o Senhor, a palavra de Deus está se cumprindo, olha, louvado seja o nome do Senhor, está se cumprindo, aí a gente tem dificuldade, e quando eu digo isso, se você olhar para o capítulo 2, e no versículo 28, Paulo fala da tristeza dele, vê? Parece contraditório, né? Vê o que ele vai dizer, versículo 28 do capítulo 2, por isso, capítulo 2, versículo 28. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que vendo novamente vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Paulo não está dizendo que tinha tristeza, está dizendo que tinha muita tristeza ali, sentia saudade dos irmãos, tinha dificuldade, mas no meu instante ele se alegrava no
Senhor, nas promessas de Deus. E mesmo que ele morresse, ele tinha confiança. É isso que ele está colocando. E quando a gente olha para o texto aqui, ele vai colocar pelo menos 3 coisas para que tenhamos paz, para que nosso coração seja guardado em paz. Paz no Senhor, preso com dificuldade, passando por grande dificuldade, e ter paz no coração. A primeira coisa que ele coloca está no versículo 4, que ele vai colocar assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Aí ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Aí ele vai repetir: outra vez digo, alegrai-vos. Ele repete a mesma coisa no texto, né? Acho que ele faz de propósito, porque quando todo o livro ele está falando de alegria, ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Ele vai dizer: outra vez eu vos digo, alegrai-vos. É isso que ele vai colocar. E aqui é a ideia que ele tenha sempre alegria. Alegre sempre. Não importa as circunstâncias, não importa quão grande seja a adversidade, alegre-se no Senhor, é isso que ele está dizendo. Alegre-se nas promessas de Deus. Alegre-se de que esse mundo, e por mais que a vida seja dura, por mais que a vida seja pesada, por mais que maior sejam as frustrações desse mundo, assim como ele estava passando, ele está dizendo: eu busco educar minha mente para que ela possa se alegrar no Senhor. Eu estou preso injustamente. Eu sei que tem muito problema no meio da igreja. Eu sei que tem muitas dificuldades. A irmã, né, Evódia e Sitique, elas estão brigando, elas não estão de acordo. E elas eram minhas companheiras no ministério. Eu sei disso. Mas nem por isso eu vou deixar de me alegrar no Senhor. E ele pede aqui no texto: ajude ela para que ela se reconcilie. Mas eu não vou deixar que nada tire minha alegria no Senhor. Sabe, a gente olha para a igreja, olha para as dificuldades, olha para a luta das nossas vidas, e precisamos entender: não deixe com que você perca a sua alegria no Senhor. O desejo de buscar a Deus, de ter comunhão com o Senhor, de meditar na palavra, de estar na presença de Deus, de se alegrar nas promessas de Deus, de saber que seus pecados foram perdoados, que o sangue de Jesus purifica de todo pecado. É olhar para o Senhor, a esperança: ah, Senhor, como está doendo o coração, como está difícil. Mas o Senhor fez grandes promessas, e eu me alegro em Ti, de saber que apesar de tudo, das minhas falhas, dos meus fracassos, eu sei que o Senhor cuida de mim, e o Senhor sempre está comigo. Alimentar a mente com essas promessas de Deus, saber que Deus, Ele nos dá a vitória, e Ele faz a promessa que sempre está conosco. Então é preciso cultivar coisas boas na nossa mente, porque vem coisas ruins. Quem é que não vem? Sabe? Acontece isso com vocês, eu sei que acontece, porque acontece comigo, né? E tem vezes que vem coisa na nossa mente que a gente diz assim: de onde foi que veio esse pensamento? E tem pensamento que vem na nossa mente que ele não quer sair, e havia um pensamento contra alguém. Esse pensamento não pertence a você. Você sabia que esse pensamento vai tirar a sua paz? É ou não é? Tira ou não tira? Tira atrás de você, mentira. Mas quando isso acontece comigo, isso é seta do diabo, para tirar a tua paz, para tirar a tua alegria. Tem que ter muito cuidado, porque é isso aí, né? Paulo está dizendo: alegrai-vos sempre, alegrai-vos no Senhor. Alegria no Senhor. Mas o sistema do mundo, o sistema diabólico do mundo, ele vai querer tirar a tua alegria. Ele vai tirar muitas vezes, sabe como? Criando contenda entre as pessoas. Uma besteirinha aqui, outra ali, a gente procurando defeito, e a gente que vai ficando triste, desanimado. Aí está dizendo: alegre-se no Senhor. Por maior que seja a dificuldade, você encontra alegria no Senhor. Ele é a nossa paz. A batalha é na mente, ela começa na mente. Veja aí Filipenses no capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Você quer ter paz? Você quer ter o coração cheio de alegria? Aí você tem que ter cuidado com a sua mente, não cultivar o mal. O mal não pode se instalar na sua mente. Esse pensamento vai me fazer mal. Senhor, me ajuda. Orar, buscar o Senhor, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que
que ao contrário de todo o mal que estava acontecendo com Paulo, de todas as dificuldades, Paulo estava cultivando alegria no coração. Ele estava lutando para que todas aquelas preocupações, todas aquelas dificuldades não tomassem conta da mente dele, mas que ele estava dizendo assim: alegrai-vos no Senhor. Outra vez diga: alegrai-vos no Senhor. Busque as coisas boas e alimente a sua mente se alegrando no Senhor. Porque quando a gente começa a alimentar coisas ruins, aí a gente vai ficando para baixo. E a beleza do que as pessoas, que todo mundo tem defeito aqui, a beleza do que a igreja, a gente aí perde a beleza. Pessoas que a gente ama tanto, que a gente tem tanta admiração, a gente começa a olhar para ela e começa a ver ela uma pessoa horrível, porque a gente começa a alimentar. E às vezes ela tem muito defeito realmente. A igreja, a gente começa a olhar assim para a igreja tem muito defeito, e a gente começa a ver a igreja como uma coisa horrível. Porque a gente está alimentando, porque tem defeito. Mas se a gente começar a olhar para Cristo, se alegrar no Senhor, a gente começa também a encontrar paz. A gente começa a se alegrar e começa a ver as coisas de maneira diferente. A segunda observação é que as pessoas precisamos alimentar, pensar na ideia e lutar para que as pessoas vejam em nós bondade. É isso que ele vai colocar aqui no versículo 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. E moderação aqui no original, ela pode ser traduzida por várias palavras no original. Ela pode ser traduzida por bondade, ela pode ser traduzida por amáveis, ela pode ser traduzida por gentileza, ela pode ser traduzida por paciência, ela pode ser traduzida por carinhosa. Isso ele está dizendo o seguinte: que o mundo possa olhar para você. Paulo está lá preso e ele tinha tudo o quê? Para ir para cima, para estar com raiva de todos. Mas ele está dizendo assim: que o mundo possa olhar para você e possa ver em você bondade. É difícil? É. Mas ele está dizendo assim: que o mundo possa olhar para vocês e possa ver bondade em vocês, que possa ver gentileza em vocês, que vocês possam se esforçar para isso, que elas possam ver em vocês como crente pessoas carinhosas, amorosas. É isso que ele está dizendo. Veja que coisa maravilhosa. Seja a vossa moderação, ou a vossa paz, ou a vossa amabilidade conhecida de todos os homens, o mundo possa olhar e dizer assim: como ele é gentil, né? Como ele trata bem as pessoas. É isso que ele está dizendo. Além de você se alegrar no seu mundo, precisa ver isso. Veja que uma coisa está ligada à outra. Se você só pensa em coisa boa, se você busca a Deus, se você alegra no Senhor, então é mais fácil de você ser gentil. O que faz com que a gente seja estressado e agoniada é porque a gente fica alimentando coisas ruins e a gente não consegue suportar. É por isso. Mas quando a gente começa a alimentar coisa boa, começa a se alegrar no Senhor, a gente tem uma palavra de motivação, a gente é mais paciente. É isso que ele está colocando. Então Paulo lá na prisão, os soldados se convertiam. O soldado estava lá para guardar ele, e Paulo estava lá pregando, as pessoas se convertiam. Vocês estão entendendo? Ele tinha palavra de encorajamento para o povo, estando preso. Alegrai-vos, eu estou aqui preso, alegrai-vos. Por que ele tinha? Porque ele se alegrava no Senhor. Se ele não se alegrasse, sabe o que é que ele tinha escrito lá? Olhe, os judeus me traíram, a nação. E vocês aí na igreja, né, as duas irmãs brigando, vocês não têm vergonha na cara não? Era ou não era? É, porque a gente, quando está com raiva, a gente vai logo assim. Demoraram demais para mandar oferta. Demoraram muito, eu aqui passando fome, dificuldade. Vê a demora que vocês passaram para mandar a minha oferta. Não, ele estava alegre no Senhor. E ele: se vocês não tivessem mandado, eu estava contente, porque posso tudo naquele que me fortalece. Eu me alegro no meu Senhor. E a irmã, ajuda a irmã, se reconcilie. Rapaz, que coisa é essa? Esse homem parece não ser da terra. Mas ele está dizendo que é possível que eu e você, como crente, chegue à estatura de varão perfeito. Como ele próprio vai dizer no Colossenses no capítulo 3, serem meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Se a gente se alegrar no Senhor, se a gente se aprender a fazer isso, então o mundo, as coisas serão diferentes. Veja, Paulo insiste que a alegria não pode ser alcançada
pela pessoa que rigorosamente insiste em seus direitos pessoais. Veja, coisa tremenda. Geralmente é o que nos faz a perder a alegria, o orgulho. A gente quer de toda maneira que tudo seja favorável. Eu não gosto de fulano, as coisas aqui estão dando errado, tem que ser do meu jeito. Não é? É por isso que perdemos a alegria, porque não temos contentamento. Tudo tem que ser favorável para a gente estar feliz. Aí ele está dizendo, não, mesmo que tudo esteja dando o contrário, se alegre no Senhor. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 7, ele diz que o crente, Paulo vai dizer que ele tem que preferir sofrer a injustiça do que cometer a injustiça. Quer dizer, alguém foi injusto comigo. É melhor que alguém seja injusto com você do que você ser injusto com outras pessoas. É isso que ele está dizendo. Veja lá, Filipenses, eu vou ler. 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 7. 1 Coríntios 6, 7. Ele diz assim, ó: o só existir entre vós demanda já é completa derrota. Sofreis antes o dano. Em vez de você estar em contenda, é melhor vocês preferirem receber o dano, a injustiça, do que estar em contenda. É difícil isso pra gente, né? O negócio tá ruim, fulano não presta. Eu prefiro sofrer o dano do que viver em contendas. É isso que ele está dizendo. Eu preciso ser amável. Eu preciso ser mais paciente. Vocês já perceberam que quando a gente insiste em fazer a nossa vontade, só nos causa dor? Só nos causa dor. Só nos tira a paz com Deus. Só nos tira a paz com Deus. É melhor sofrer a dor do que revidar. É isso que ele está dizendo. Tem até uma oração aí num puritano, que ele disse que ele foi roubado, assaltaram ele, e ele diz assim: obrigado, Senhor, porque não foi eu que roubei, né? Aí a gente ora e diz assim: me assaltaram. Eu disse: Senhor, obrigado, Senhor, porque não fui eu que fui o ladrão. É isso. Alguém fez o mal, você diz: obrigado, Senhor, porque não foi eu que fiz o mal a ela, foi ela que me fez. Foi melhor do que fosse eu que fizesse o mal a ela. É motivo para se alegrar, é motivo para celebrar, porque ele me machucou, mas não foi eu que machuquei. As palavras são bonitas, agora realmente não é fácil não, né? Colocar em prática o negócio é difícil demais, não é? Mas é isso que ele está ensinando. E é isso que nós precisamos perseguir isso, perseguir a verdade, né? E pedir: Deus, tem misericórdia. É isso que Paulo está aqui nos ensinando, né? Então precisa ser gentil, ser compreensivo, né? Compreender as pessoas, né? Essa é a essência da verdadeira felicidade, não revidar. Aí ele vai colocar no versículo 5: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor está perto, Ele está perto para vir, Ele está perto de nós. Então confie no Senhor e Ele nos abençoará. Acho que uma hora passou rápido. Terceiro, que não haja preocupação, mas confiança no Senhor. Veja o versículo 6: não andeis ansiosos, ou preocupados, ou aflitos, ou inquietos por nada. Quer dizer, ele está dizendo assim: se vocês estiverem ansiosos ou preocupados, vocês vão perder a alegria, vocês vão perder a paz. Se vocês não aprenderem a ser gentil com as pessoas, se vocês não aprenderem muitas vezes, preferir muitas vezes que as pessoas, você sofra o dano do que fazer o dano, vocês perdem a paz. Mas também, se vocês não aprenderem também a não viver ansioso, vocês não terão paz, vocês perderão a paz, vocês não desfrutarão de alegria no Senhor. É isso que ele está dizendo, né? E você vê que é isso que acontece. As nossas preocupações, essa coisa toda que a gente fica aí com essa preocupação com tudo, nos tira a paz. Não importa se a igreja está passando por dificuldade, não importa como o mundo está, que o mundo realmente está uma bagunça. Eu preciso buscar paz no Senhor, eu preciso me satisfazer no Senhor. Essa preocupação, essa dificuldade que eu tenho, essa inquietação, só faz com que o meu coração fique mais aflito.
E ele vai colocar, como é que eu venço isso? Aí ele vai colocar, vença a inquietação com oração. Veja aí no versículo 6. Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Ele está dizendo aqui o seguinte: você está sentindo alguma inquietação no seu coração? Ore. Como é que você vai orar? Suplicando, pedindo: Senhor, olha como eu estou, coloca nas mãos do Senhor, eu estou aflito, Senhor. Clamar ao Senhor, colocar isso na mão do Senhor, confiando nele. E sabe com que fazer isso? Não é pedindo a Deus no sentido que você queira que aconteça, com ações de graça, sempre grato. Paulo estava preso lá: obrigado, Senhor, por estar na tua presença. Está comigo muito de dificuldade, Senhor. A igreja passando por dificuldade. Fui preso injustamente, mas eu te agradeço, Senhor, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. O Senhor começou a obra em mim e há de aperfeiçoar, Senhor. Confiante, se alegrando, com ações de graça. Você vê que é isso que ele vai colocar aqui no capítulo 1, versículo 4: fazendo sempre com alegria e súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Ele faz isso com alegria e ações de graça, gratidão a Deus diante das dificuldades. Isso guardava o coração dele da ansiedade, da preocupação, porque senão o cara lá dentro da prisão morria deprimido. A prisão era difícil, mas ele está nos ensinando aqui como ter uma vida alegre no Senhor. É isso que ele está nos ensinando. Qual o resultado disso tudo? Ele vai colocar versículo 7: e o Senhor guardará o vosso coração em paz. Olha que coisa maravilhosa. Se você aprender a se alegrar sempre no Senhor, se você aprender a ser gentil, se você aprender o mundo reconhecer, né, tiver esse conhecimento de que você é gentil, de que você não retribui o mal com o mal, e o mundo reconhecer nisso, você vai. E ele diz que se você não viver ansioso, ele está dizendo que o seu coração vai ser guardado em paz. Em paz, não com o mundo, porque no mundo você vai ter frustração, mas em paz com Deus. É isso que ele estava colocando aqui. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, que a gente não pode compreender como é que o camarada está no mundo com tanta dificuldade, com tanta gente morrendo, com tanta gente passando fome. Eu vi essa semana que em Pernambuco é o estado que, por causa da pandemia, é o estado que mais pessoa ficou pobre, que mais pessoa está passando fome, Pernambuco. E você olha assim: eu me alegro no Senhor. Você não está se alegrando porque as pessoas estão passando por dificuldade, você se entristece, mas você consegue se alegrar no Senhor. E você se alegrando no Senhor e orando, suplicando ao Senhor, o seu coração vai ser guardado em paz com Deus. É isso que ele está colocando. Não importa o que aconteça, se você fizer isso, o seu coração vai estar guardado em paz com Deus. Muitas vezes você vai chorar, muitas vezes você vai ter aflição por causa de tudo que acontece, mas você vai ter paz com Deus. É uma paz que excede todo entendimento. Ele guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aquela preocupação, aquela agonia, a gente vai aprendendo a lidar. Em Apocalipse diz que a aflição vai ser tão grande no final dos dias, que os homens desejarão para si a morte. O mundo só vai ficando cada vez pior. Cada vez pior. Tem país que o maior índice de suicídio é de jovens. Japão, Suíça, os países ricos, os jovens estão se matando. Assim é o mundo. Assim é o mundo. Mas você pode descansar no Senhor, em meio à turbulência da vida, em meio às dificuldades da vida. É isso que Ele está colocando, né? E que o Senhor possa guardar o nosso coração. Deixa eu só concluir. A primeira coisa, irmãos, aqui é que é preciso ter um coração cheio de alegria e paz. Que a paz é o resultado da alegria, né? Então é preciso buscar, é preciso aprender. Veja que quando ele coloca aí, se você observar todo o contexto, você observar todo o livro, ele está dizendo que a gente aprende.
Vocês estão percebendo isso? Você aprende a ter paz. Deus me ensina a ter paz. Como? Se alegrando, não retribuindo mal por mal, não deixando a ansiedade tomar conta de você, orando, buscando. Ele guardará, é Ele que está dizendo, Ele vai guardar a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus. Você vai aprender, não é que você sabe, você vai aprendendo, e com certeza nesse mundo a gente não vai alcançar a perfeição, mas você vai crescendo no entendimento e você vai aprendendo a fazer isso. Então busque, porque a maior bênção de um ser humano é ter paz. Pode ter certeza. Tem pessoas que têm riqueza, tem tudo e não tem paz, mas quem tem paz é maravilhoso, né? É uma coisa tremenda ter paz. E por isso que nós devemos buscar, perseguir, buscar e dizer assim: eu quero ter uma paz profunda, eu quero estar quieto, tranquilo, em meio à turbulência que esse mundo traz. Jesus disse: tendo paz, no mundo tereis aflição, mas tendo paz em mim. Precisamos aprender, né? Segunda observação é que é uma batalha, irmão. Viver no mundo é uma batalha. O mundo quer tomar posse da sua mente. Você percebeu isso, que o mundo quer tomar posse da nossa mente? Da nossa mente e do nosso coração. Tudo que acontece do nosso lado, de alguma maneira, para tomar posse da nossa mente. A gente está trabalhando, acontece alguma coisa para tomar posse da nossa mente. Acontece uma coisa, passa o dia todinho lá, então vem martelando, quer tomar posse da tua mente. Em casa, um probleminha em casa, né, com a esposa, com o filho, uma coisa. É o sistema, é desse jeito. Está assistindo um jornal, acontece uma notícia lá. Tem gente que gosta muito de assistir programa policial, quem gosta é mais, né? Programa policial. Mataram 5 ontem, né? Mataram 10. Teve um acidente, virou um caminhão, morreu uma família toda, né? E o camarada lá assistindo, com medo de assistindo. Só coisa ruim, né? Isso vai é o mundo, é as coisas que estão acontecendo no mundo, é terrível. E é interessante que eu estou colocando agora no jornal, pelo menos do SBT, quando a gente assiste a primeira, logo de entrada, vamos mostrar somente os roubos e a morte. Depois a gente passa a coisa mais leve, né? E o cara lá assistindo na hora da janta. É o mundo. Ele vem para tirar nossos pais, né? Vem a notícia do vírus, pronto, o mundo agora vai se acabar. A economia, né? Que está forte também a economia agora. O negócio é só coisa. Você percebe quanta coisa ruim, né? Acontecendo, isso vai tirando a nossa paz. Então o mundo, ele está aí para arrebentar nossas iras, para tirar a nossa paz, para nos machucar. E o diabo vai investir terrivelmente em nossos pensamentos, colocando pensamentos maus, para que a gente fique deprimido, para que a gente perca a paz, para que a gente não possa de fato viver em tranquilidade com Deus. Esse é o investimento do mundo, esse é o investimento do diabo. Mas eu e você temos uma obrigação em guardar a nossa mente e o nosso coração, lutar contra esses pensamentos, para que nosso coração esteja em paz com Deus. Esse é grande, esse desafio. Terceiro, para viver em paz com Deus é preciso tirar o foco daqui das coisas do mundo. O problema da gente é que temos dificuldade. Temos ou não temos? Temos, todo mundo tem. E muitas vezes a gente está tão apegado ao mundo, tão focado nas coisas do mundo, nas coisas ruins, nas dificuldades, e a gente só pensa e só fala em coisa ruim. Só você ver, vamos fazer uma visita e tal. A maioria da conversa que a gente tem é de coisa ruim. Eu estou errado? Vamos visitar, não sei o que, as pessoas se sentem. A maioria das coisas é de coisa ruim, né? Se acontecer um crime de moto, não sei o que, aqui na região, a conversa, o foco da conversa vai ser sobre aquilo ali. A gente não consegue focar em coisas boas. O mundo e a coisa, e aquela agonia, a gente fica. Aí é difícil a gente ter paz dessa maneira. Então a gente precisa focar, tirar o foco das coisas do mundo. Tá difícil, tá? A tempestade é grande, é difícil, mas devemos buscar satisfação no Senhor. Está difícil, mas Deus, Ele vai nos conduzindo. Você vai ver que tudo vai passar. Daqui uns dias, eu acho que ele foi nos anos 80, só se falava sobre AIDS. O Senhor nem fala mais sobre AIDS. É ou não é? Passou. Teve um tempo que só falava de chikungunya, né? Chikungunya, né? E tem gente que sente dor na junta, né? A gente sente dor a chikungunya fazia, dava dor na junta. Uma dessas aí.
Mas tem gente que ainda sente dor ainda, né? E passou. Mas vem outras coisas. Tem tempo que aqui no Boqueirão se fala muito, está tendo assalto, ninguém sai de casa, invadiram a casa, aí depois lá não some, morre, vão presos, a gente fica um tempo sossegado. Nada é para sempre. Mas independentemente de qualquer circunstância, o Senhor precisa ser a nossa paz. O Senhor precisa ser a nossa paz, Ele precisa ser a nossa segurança, né? O mundo tira o foco, ele rouba a nossa alegria, Ele rouba a nossa paz, mas o Senhor é a nossa paz. Que Deus possa nos ajudar, que possamos crescer na graça, viver uma vida plena, né? E essa vida plena a gente só encontra em Deus, não é no mundo. O mundo, estamos vivendo no mundo, mas não podemos viver com foco no mundo. Vivemos no mundo, mas o nosso foco precisa ser Deus. Porque tudo que temos no mundo pode escorrer pelo nosso jeito. Sabia? A amizade que você tem, ela pode acabar. Que Deus livre, que é muito triste uma amizade acabar, mas ela pode acabar, né? A alegria que você tem na igreja com os irmãos, ela pode ser abalada. Você pode ter uma crise em família, com filho, com esposa, pode acontecer, somos seres humanos. Você pode ter uma crise no trabalho. Tudo isso estamos sujeitos. Mas mesmo que qualquer coisa dessa venha sobre nós, Cristo é a nossa paz. Cristo é a nossa alegria. É por isso que Paulo vai colocar: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E se você se alegrar no Senhor, e se você procurar viver uma vida de tal maneira, o qual o mundo conheça a tua paciência, conheça o teu amor, e que você não venha a ser dominado pela ansiedade, e ore sempre ao Senhor, Ele promete que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração em Cristo Jesus. Amém? Aí é bom demais, né? Está em paz com Deus.